Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje nós vamos falar sobre oportunidades para 2026 e o que eu mais quero saber, se ainda dá tempo de investir no Tesouro Direto. E para isso, eu trouxe o Diego Hernandes mais uma vez para falar com a gente. Tudo bem, cara? Tudo bem, Ricardo? Muito bem. Pessoal, não sei se vocês se lembram, alguns de vocês já conhecem o Diego, né? Mas ele já participou do canal várias vezes. Ele é economista, ele também é consultor individual de investimentos e sabe tudo sobre o mercado e vai nos ajudar aqui sobre essas oportunidades. E uma novidade, viu, pessoal? O Diego agora ele tá com um canal no YouTube também. Vocês já estão convidados. Vou deixar o link na descrição, porque você faz conteúdo lá toda semana, é isso? Toda semana a gente tem um conteúdo bem bacana de mercado financeiro. A gente fala muito de mercado, fala dos ativos, de oportunidades e fala um pouquinho das fofoquinhas também de consultorias, assessorias. Então, tem bastante conteúdo legal para vocês conferirem lá. Pessoal, acompanha mesmo, porque o Diego ele tem um conteúdo muito bom. Ele tem esse conteúdo técnico, né, de economista, mas ele fala de um jeito que a gente consegue entender, então acompanha o conteúdo dele lá também. Isso aí, @Ativo Investimentos. Boa. Link na descrição para Ativo Investimentos também. Agora, Diego, traz um pouquinho para a gente aqui nesse bate-papo. Eu quero ter algumas ideias de investimento para 2026, mas eu estou vendo muita gente falando sobre o Tesouro Direto. Nós mesmos já conversamos sobre isso alguns meses atrás. E a gente tem visto a taxa de remuneração do Tesouro Direto mudando muito. Em alguns momentos era o famoso IPCA mais 6, de repente virou IPCA mais 8, agora deve estar algo em torno de IPCA mais 7. E aí, essa gangorra ainda está interessante investir? Para 2026, uma possível queda da taxa Selic, ainda dá tempo de investir no Tesouro? Chegando à resposta final, né? Sim, dá tempo da gente investir no tesouro. O ponto é que ninguém imaginava que ia bater IPCA mais 7, IPCA mais 8, os curtinhos, né? A gente achava que ia ficar muito próximo ali de IPCA mais 6,50, 6,60 e surpreendeu todo mundo. Então, hoje, num patamar de IPCA mais 7, o tesouro, inclusive, chegou, né? 2 semanas atrás, a gente está falando agora em dezembro de 25, mas 2 semanas atrás, o tesouro chegou a ficar o mais longo abaixo de IPCA mais 7, IPCA mais 6,80 aproximadamente. O primeiro burburinho político que aconteceu em dezembro agora já superou o IPCA mais 7, ou seja, estamos diante de uma grande oportunidade para investimento e essa oportunidade, para qual que é a mensuração dessa oportunidade? A gente fez um exercício lá atrás, em 2015, né? E esse exercício mostrou para gente que você investindo em tesouro IPCA mais 7, o tesouro chegou a bater IPCA mais 7,80 na ocasião, mas a gente fez um exercício que a gente não acertou, né, o topo, o histórico. A gente comprou IPCA mais 7. O Tesouro chegou a bater ali 150% em 5 anos, né, de resultado, enquanto o CDI bateu 50%. Isso arredondando esses números, ou seja, é uma oportunidade para bater 3 vezes o CDI. Então, se a história se repetir, né, do jeito que a gente está hoje, com as taxas que a gente está hoje, é bater 3 vezes o CDI nos próximos 5 anos. Então, assim, é uma excelente oportunidade para o investidor e é conservador, né, Ricardo? Sim. Esse é um grande ponto, né? É o ativo mais seguro da nossa economia, né? É legal a gente falar isso porque títulos públicos, no geral, são o ativo mais seguro da economia do seu país. E os títulos públicos brasileiros têm esse nome de Tesouro Direto. E aí eu acho que é legal a gente trazer esse ponto, porque assim, falamos sobre essa taxa de remuneração super alta que o Tesouro está agora, né? Mas quando a gente fala Tesouro Direto, eu acho que vale a pena a gente esmiuçar um pouquinho mais, porque, pô, a gente tem um Tesouro IPCA, tem o Tesouro Pré-fixado, tem o Tesouro Selic. Então, assim, essa grande oportunidade que, por exemplo, você está trazendo aqui para a gente, primeiro você focou nessa parte do Tesouro IPCA. Vale a pena a gente explicar um pouquinho mais sobre esse Tesouro IPCA, e por que ele está remunerando tanto, por que essa oportunidade, né? Então, primeiro, Tesouro IPCA. Ele é esse título que remunera a inflação do período mais esse valor pré-acordado. Então, galera, quando a gente fala aqui, ó, Tesouro IPCA mais 7, a gente está falando que é a inflação daquele ano, que é medida pelo IPCA, mais 7% ao ano, e isso você carrega para, sei lá, 2050, por exemplo, Pode carregar. né? Então, assim, basicamente isso é um título do Tesouro IPCA. Você compra, entra lá na sua corretora, compra um título do Tesouro IPCA, e se tiver o vencimento, por exemplo, para 2050, você está garantindo a inflação daquele ano, mais 7%, até o vencimento, até 2050, você tem essa remuneração. Então, essa seria uma possibilidade de ganho. Sim.
carregar até o final do período, até o final do vencimento. E também tem a possibilidade de resgatar qualquer dia útil, você pode vender esse título, o Tesouro Nacional recompra esse título, então você pode ainda ter ganhos na marcação a mercado. É mais ou menos isso? Exatamente. E aí o grande trunfo do tesouro, né, é a liquidez. O seu assessor pode chegar para você e falar, poxa, olha, tenho aqui uma oportunidade, que é a oportunidade do momento, que é um crédito privado, uma debênture da empresa X, vencimento daqui 20 anos. E você compra a uma taxa, sei lá, IPCA mais 9. E você compra e fica casado com aquela, né, com aquela debênture até o vencimento, porque se você sai no meio do caminho, você pode até ter uma marcação a mercado a seu favor. Porém, a corretora ela vai te dar uma mordidinha, né, nessa saída. Então, o tesouro direto é a taxa da tela. Então, a taxa que está lá na tela é a taxa de lá. Não tem nenhum spread em adicional ao que o tesouro direto coloca, que em geral é 0,12, um spreadzinho de saída. Então, esse efeito de marcação a mercado, você consegue com outros títulos. Porém, como a corretora ela dá uma mordidinha nessa saída, você fica ali à mercê do preço que a corretora vai querer te dar naquela saída. Além do que, né, como você comentou, o tesouro, a gente fala que é o risk-free, né, é uma taxa livre de risco. Se você compra um título de uma empresa e essa empresa começa a ter uma deterioração do seu cenário de crédito, né, começa a não ficar bem das pernas, como a gente diz, você tem ali uma marcação a mercado de uma questão mais microeconômica, né, mais pontual daquela empresa, e não uma questão só macroeconômica. Sim. Então, o Tesouro, assim, é uma excelente oportunidade, é a oportunidade do momento, taxas muito elevadas, liquidez, por mais que seja um ativo que vence lá em 2050, é líquido. Então, assim, ele te dá essa oportunidade. Agora, do rol, né, de opções que a gente tem nos ativos do Tesouro, cada um tem uma finalidade. Igual escolher, né, um vinho, por exemplo. Então, você tem muita coisa lá. Então, você quer um vinho do dia a dia que você vai tomar, um vinho para uma ocasião especial. Então, o Tesouro IPCA+, a oportunidade é você tentar especular, de certa forma, no mercado financeiro. Quando você olha o pré-fixado, o objetivo ali tem um componente de especulação também, mas como o pré-fixado ele é um pouquinho mais curto, o efeito de variação de juros sobre o preço do ativo... Então, a gente tem duas coisas no Tesouro, né? Que a gente olha. Tem a taxa de juros e o preço. Então, são duas coisas que estão bem correlacionadas inversamente. Então, quando você compra um ativo por uma taxa de juros, se a taxa de juros ela sobe, o preço cai. Se a taxa de juros cai, o preço sobe. Então, a gente está, né, colocando aqui na mesa, né, a hipótese de que a taxa de juros esteja muito alta. Então, quando a taxa de juros cai, o preço sobe. E aí sim a gente vai ter a marcação a mercado a nosso favor. Então, no Tesouro, a gente tem esse efeito muito... o Tesouro IPCA, a gente tem esse efeito muito maior, porque o Tesouro, o IPCA, ele consegue ser mais longo, e quanto mais longo o ativo é, mais sensível à taxa de juros ele é. O pré-fixado também tem esse efeito, mas ele é um pouquinho mais curto, né? O máximo que a gente chega lá é 2032. Então, haverá esse efeito de marcação também, mas com um componente menor ali de volatilidade. Isso pode ser bom para quem é mais conservador, não quer, né, correr tanta volatilidade no portfólio, mas ali é uma possibilidade também. E o Tesouro Selic é mais ali uma reserva de emergência / oportunidade, que a gente vai destrinchar um pouco mais esse ponto. Legal. E aí, Diego, é bom trazer você aqui, que você é economista, para explicar para a gente esse ponto, porque assim, a gente tem essa possibilidade no Tesouro de comprar e levar até o vencimento, né? Que é esse primeiro desenho aqui, que é o mais tranquilo. Comprei, por exemplo, um Tesouro IPCA 2050. Se eu levar até 2050, eu vou pegar esse valor pré-acordado agora. Inflação mais esse componente aí que é fixo, que hoje deve estar na casa de uns 7% ao ano. Que já é bom, Exato. né? A gente fala que são juros reais, Sim. né? Você ganha esse percentual acima da inflação, já é garantido o poder de compra, né? Então isso já é bom. Mas aí você, como economista, já começou a colocar esses pontos para gente. Que se a taxa de juros do Brasil, que é a taxa Selic, mudar, essa remuneração do Tesouro IPCA, ela também muda, porque tem essa marcação ao mercado todos os dias, né? Que acontece em outros títulos de renda fixa também, mas o Tesouro Direto ele é mais líquido, então ele acaba funcionando bem para essa marcação ao mercado. Aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente esse ponto, porque é o seguinte, né? Como você bem já disse aqui para a gente, uma remuneração de IPCA mais 7, se eu entrar lá na minha corretora e comprar um título do Tesouro IPCA mais 7, historicamente é um valor muito alto.
Normalmente, o Tesouro IPCA remunera alguma coisa como o IPCA mais 5, provavelmente. Abaixo de 6, né? Abaixo de Na média. 6 Na média abaixo de 6. é mais fácil você achar títulos abaixo de 6. Exato. Então, quando, pelo cenário macroeconômico, esse título está pagando mais do que 6, costuma ser historicamente um bom momento de comprar, né? Exato. Seria mais ou menos isso? Exato, é igual comprar dólar, né? O dólar, poxa, dólar agora, a 5,40 é um dólar caro ou um dólar barato? A gente tem que comprar dólar recorrentemente, porque ninguém sabe em que momento ele pode virar 6, em que momento ele pode virar 7, né? Então a gente vai comprando dólar, vai fazendo um preço médio. O tesouro dá para fazer também a mesma analogia, né? Você está ali em cenários, em condições adversas, em determinados momentos, que faz sentido você colocar um pouco mais de peso ali no seu aporte. Mas a gente tem ali como uma limítrofe, igual fazer um exame de sangue, né? Poxa, você olha lá se o colesterol Uhum. tá alto, tá baixo, né? De acordo com uma limítrofe. IPCA mais 6 é uma limítrofe de que o negócio está muito bom para comprar. Então, Uhum. é uma excelente oportunidade. Agora, falando um pouquinho de economia, um pouquinho de Banco Central, né? O Banco Central, na última reunião do Copom de dezembro de 2025, manteve a taxa de juros em 15% e demonstrou ali, né, uma mão bem forte com esse juro a uma taxa de 15%. Então, muito provavelmente, né, essa redução de juros aqui no Brasil comece mesmo lá para março de 2026. Isso é bom para a curva de juro longa, por quê? Quando você tem, a gente fala muito sobre a queda dos juros, então está 15%. Se o Banco Central nessa reunião de dezembro falar assim, olha, eu vou baixar de 15 para 10, vou fazer um exemplo bem maluco aqui, mas se ele baixa de 15 para 10, o juro longo sobe, assim, drasticamente. Por quê? Porque é uma redução de juros de forma Artificial? artificial, de forma Forçada? irresponsável, Uhum. e aí o que o mercado pensa? Poxa, se reduzir os juros agora, lá na frente para segurar a inflação vai ter que aumentar de novo. Aham. Então aí você tem essa curva de juro longa subindo bastante. Uhum. Como o Banco Central ontem fez essa manutenção dos juros, acaba que o mercado precifica ali a curva de juro longa mais comportada, né? Então, Uhum. quanto mais responsável for a equipe, quanto mais responsável for o Banco Central, você vai ter aí essa curva de juros ali trabalhando ali para uma queda no longo prazo. E agora me diz uma coisa, né? Quanto você acha que poderia ser um potencial de ganho com essa marcação a mercado? Porque eu lembro de ter já feito conteúdos falando sobre 2016, se eu não me engano. Acho que em 2016 a gente teve um ciclo de queda da taxa Selic. Sim. Acho que foi mais ou menos nesse período. E naquele ano, o título do Tesouro IPCA deu um ganho na marcação a mercado, acho que de mais de 40%. Eu até Uhum. brinquei, falei, é um retorno de bolsa de valores Sim. com o título do Tesouro Direto, né? Justamente por isso, né? Sei lá, a remuneração estava IPCA mais 7, aí caiu para IPCA mais 6. Então, assim, existe esse potencial de ganho novamente, embora não dê para prever, né? Porque, bem como você disse, pô, a gente acha que a taxa Selic vai cair, né? Em março, provavelmente, a taxa Selic já caia, Uhum. e aí sim a gente já espera talvez algum ganho na marcação a mercado, mas como você bem disse já também, a gente tem eleições em 2026, vai ter altíssima volatilidade também nos títulos do Tesouro Direto, então talvez nem seja em 2026 que vai aparecer esse ganho na Exato. marcação. Pode ser Exato. até que demore mais tempo. Exatamente, é. E por esse motivo também, por mais que seja, né, um título de bastante grau de conservadorismo no portfólio, ele tem a marcação ao mercado, a volatilidade. Então, quando a gente recebe um portfólio e o cliente fala, eu quero colocar tudo no tesouro, a gente não coloca, por Uhum, mais que seja confortável, porque tem volatilidade. O ano que vem uhum. vai ter eleição, o ano que vem, assim como Bolsa de Valores, né, as taxas de juros no Tesouro variam bastante. Então, Se ele ah, precisar resgatar, se ele ele precisar pode não ganhar, né? e nem só resgate, mas olhar, por mais que o cliente, você fale, poxa, em geral, quando a pessoa começa a acessar o mercado financeiro, por mais que você fale, no longo prazo, isso aqui vai render bem, lógico que a gente não pode dar certezas no mercado financeiro, mas é uma convicção muito forte. Por mais que você coloque muita convicção, o investidor ele fica, será? Então, Uhum, assim, não coloque também. Você consegue colocar uma posição boa, sei lá, 50% do seu portfólio? Sim, dá para colocar bastante, mas não coloque todo o portfólio, uhum. porque, primeiro que a lição número um de finanças, né? A lição número um acho que é comprar barato e vender caro, e a lição número dois é não coloque todos os ovos numa cesta só. Então, isso é de extrema importância. Até porque, que nem, por exemplo, você trouxe aqui, por exemplo, a gente tem o Tesouro Selic. Ele é aquele para reserva de emergência.
sei lá, você vai deixar 10% do seu patrimônio, 20%, um ativo ali líquido, seguro, que vai render a taxa de juros do país, você pode resgatar quando quiser. Então, poxa, mas aí você tem essa opção também de um tesouro IPCA de longo prazo. E bem você falou, né? Às vezes você conversa com um cliente, ele fala assim, não, meu objetivo é de longo prazo. Só que o longo prazo, às vezes, na cabeça dele é 3 anos, né? E às Exatamente. vezes longo prazo, não sei, né? Tem conceitos diferentes. Pode ser que tenha gente que ache que longo prazo são 2 anos, tem gente que acha que longo prazo são 10 anos, tem gente que acha que longo prazo são 20. Então, assim, não dá para ter certeza também do futuro, né? E uma coisa é fato, ninguém gosta de passar calor. Todo É. mundo quer passar bonitinho. Então, a calibragem ali, e isso é uma destreza, né, da gente que faz consultoria com os clientes, é entender o cliente. A gente entende a pessoa antes de fazer qualquer montagem de portfólio. Por isso que a gente não pode, né, pegar uma receita de bolo pronta ali na internet e falar, poxa, eu vou fazer para mim. Uhum. Tem que entender a pessoa, né, entender quais são os objetivos, o momento de vida, o grau de risco que a pessoa assumiu ao longo da vida inteira. Às vezes é uma pessoa que nunca assumiu risco na vida dela, fora do mercado financeiro, por que chega no mercado financeiro ela vai assumir tanto risco? Então, a Uhum. gente entende, uma avaliação da pessoa para depois saber Uhum. o que ela vai ter Esse trabalho que você faz de consultoria, ele é um atendimento individualizado, né? Eu até brinco, é uma coisa que aqui na internet, por exemplo, eu tô aqui no canal do YouTube falando com 10 mil pessoas, enfim, às vezes mais, só que eu não tenho esse contato com um a um, né? Que Uhum. esse é realmente a sua especialidade. Cara, saber, olha, essa pessoa tem um perfil mais para ativos conservadores, de tesouro direto, ou tem um perfil um pouco mais arrojado, ou tem objetivos com prazos específicos. Isso também é importante, né? Às vezes a pessoa compra um título, sendo que ela precisa do dinheiro daqui a um ano ou Sim, dois. Enfim, tem que fazer esses ajustes. Mas aí, Diego, eu vou querer te perguntar também sobre outros investimentos, né? Porque, pô, em 2026, como você bem falou, não adianta as pessoas só comprarem tesouro direto e correr para a praia, né? A gente tem outras alternativas. E galera, eu vou deixar também um link aqui na descrição, que é um formulário, porque como a gente falou aqui, o Diego ele faz esse atendimento individualizado, só que para você ter acesso ao Diego, você precisa preencher esse formulário, tá? Ali vão ter suas informações pessoais. Depois que você preenche, o próprio Diego vai entrar em contato contigo, tá? Porque aí vocês podem conversar com esse atendimento personalizado, não é isso? isso. A gente está à disposição para ajudá-los, né, no mundo dos investimentos e através desse formulário a gente consegue ali direcionar melhor aí esses esforços, né? Muito bem. Aí, Diego, o que está na sua cabeça sobre outros investimentos? Porque Tesouro Direto você já falou, é legal, bacana. Só que não é para colocar, sei lá, mais que 50% em tesouro? Não, a gente tem outras alternativas. Isso. E o que você está vendo, por exemplo, para a Bolsa de Valores, setores, fundos imobiliários? O que você acha? O grande trunfo, né, de agora no final do ano de 2025, uma das perguntas que a gente mais recebe, né, dos clientes, até de mentorias que a gente faz, né, de alunos, é qual que é a hora certa de vender? Essa é uma das. Poxa, tá bom, todo mundo me explica qual que é a hora certa de comprar. E a hora certa de vender? Então, a gente está sempre ali se questionando, né? E uma das questões para dezembro agora é, será que a gente não chegou num ponto ótimo de venda de alguns ativos? Então, primeiro ponto é calibrar uma reserva de oportunidade. Todo mundo Uhum, faz, né, aquela constituição da reserva de emergência para, né, lidar ali com algumas emergências. E a reserva de oportunidade ela é extremamente necessária num portfólio, porque a gente fez um estudo do início dos anos 2000 para cá, todas as eleições, sem exceção, se você teve, pelo menos do início até o final do ano, uma bolsa estável, no meio do ano você tem uma queda de 15, uhum, 20%. Então, se tem algo que a gente, né, pode antecipar, né, para o ano que vem, que existe essa possibilidade disso se repetir também. Então, uhum, uma queda de 15, 20% em ativos que valorizaram muito, né? A gente está falando uhum, aqui de um Ibovespa que vai fechar 2025 aqui, se continuar nessa trajetória com uma rentabilidade acima de 30%, uhum, um S&P lá fora, poxa, fechando ali acima de 17%, mas com uma oportunidade que a gente teve no início do ano por conta do tarifaço. Então uhum, a gente só consegue aproveitar essas oportunidades com reserva de oportunidade. Então, uhum. se o seu portfólio ali tem 30% em renda variável, então
pense ali, olhe ali as ações que mais tiveram valorização, né? Venda metade dessas ações, bota um dinheiro no bolso, não porque você não goste mais da convicção daquela empresa, não goste mais daquela, né, dos objetivos daquela empresa, mas sim porque você quer botar um dinheiro no bolso. Então, isso é de extrema importância. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Tá. Acho que é legal a gente reforçar isso, então, que quando você fala custo de oportunidade não, né? Reserva de oportunidade, Isso. seria vender um pouco das coisas que você está com mais com lucro para colocar num ativo ali, num líquido, Tesouro num Selic, um Tesouro CDB com Selic, liquidez. só para esperar um outro momento de comprar mais uma vez aquelas ações que você gosta. Exatamente, Porque possivelmente vai cair. Exatamente, Então, aqui dentro, né, por conta de eleição. E lá fora, todo mundo falando, e a gente também acha que existe uma pressão muito forte nos ativos de tecnologia, também a gente tem oportunidade. Então, lá fora, poxa, rendeu bastante, né, valorizou bastante, tinha NVIDIA na carteira, Google, Apple. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, mas existe ali uma pressão muito forte no preço dos ativos, uma realização ali de metade ou 75% desses ativos, comprar um TFLO, né, uma liquidez, um ETF que te dá ali uma liquidez para recomprar no momento de queda, poxa, é muito prudente. E aí deixa eu trazer essa ideia também aqui um pouco para o mercado de fundos imobiliários. Porque a gente tem dois tipos muito diferentes, né? Que são papel e tijolo. Pô, se a gente pegar a rentabilidade do IFIX nesse ano de 2025, subiu bastante. Sim. E a gente tem fundo imobiliário de papel pagando muito, mas aí talvez os tijolos tenham ficado um pouco para trás, né? Exato. De repente, com a queda da Selic, até a gente vai ver alguma valorização em tijolo, né? Com a queda da Selic favorece, né, o lado real da economia e o agro também foi bem penalizado em É verdade. 2025, Tem os né? fiagros Os também. fiagros. Então, assim, eu acho que essas duas fatias, para quem está pensando em valorização, tende aí a performar melhor com a queda de juros, não só local, mas internacional também, né? E até pensando um pouquinho na valorização dos ativos aqui no Brasil, né? A gente teve um fluxo de capital externo muito forte nesse mês de dezembro. Novembro e dezembro puxaram muito. Mais de 50% dos investidores que puxam a Bolsa Brasileira é capital estrangeiro. Então, assim, o gringo vindo para cá valoriza bastante, né? Mas o investidor gringo, ele vem muito pro Brasil, mas ele também vai embora, Aí né? é que tá. E aí a bolsa cai, né? Exatamente, por esse motivo que a reserva de oportunidade ela será excelente. Assim. Então, se a gente pode, acho que, frisar, né, além das oportunidades de ativos que a gente está falando aqui, estar preparado. Um portfólio bom é um portfólio que ele está preparado para todos os cenários. Não existe portfólio, não existe mercado ruim, existe um portfólio ruim. Que Então, não está adequado não aos está seus adequado. prazos, ao seu perfil. Enfim, a diversificação é sempre o grande jogo, né? Grande trunfo, exatamente. Muito bem. Então, galera, eu vou deixar aparecendo aqui na tela um vídeo lá do canal do Diego, que é o Ativo Investimentos. Então, você pode sair daqui e assistir um pouco do canal do Diego. Isso aí. Valeu, cara. Obrigado, Brigadão. Ricardo. Até a Obrigado. próxima.